Pecado, vamos falar hoje sobre pecado, gente. Pecado é um negócio que vive dentro de nós. Nós somos pecadores. Não acredita não? Fica comigo até o final desse vídeo aí que você vai ver que você é pecador também. Já nascemos pecador, gente. Vem comigo, vem comigo. Já se inscreve no canal, ativa o sininho aí. Vem comigo até o final do vídeo, vamos falar hoje sobre pecado. Muita gente comete pecado, até dentro das igrejas. Eu vou te falar um negócio, pecado é algo que está em todos nós. Nós vivemos aí no mundo pecaminoso, mas não devemos ser influenciados pelo pecado, nem deixarmos que ele nos domina. Na verdade, nós temos que dominar o nosso pecado, dominar a nossa carne, dominar o nosso ego, dominar nossas vontades, para que nós não venhamos cometer o pecado. Olha só o que está escrito lá em Romanos 3:23. Pois todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos nós somos pecadores e estamos afastados da glória de Deus. Mas por que pecamos, Julião? Isso foi uma pergunta que eu recebi de um dos meus adolescentes lá da igreja. Por que a gente peca, Julião? Olha só, eu comecei a estudar sobre pecado, gente. Eu comecei a estudar um pouco sobre pecado e olha só o que eu descobri. Primeiro de tudo, algumas vezes pecamos pela ignorância. O que é pecar pela ignorância? Pecar por não conhecer o pecado. Pecar por não saber que estamos cometendo pecado. Uma pessoa que não tem conhecimento, uma pessoa que sabe ali, muitas das vezes, pouca coisa e está pecando, mas não sabe que está cometendo um pecado daquele jeito que... Sabe o que é pecado? Deu pra entender? Não deu? Me embolou um pouco, menino. Meu Deus, menino, fala de forma mais clara. Vamos lá. Pecado, gente. Muitos pecam por causa da ignorância, por não conhecer que estão pecando. Pegou comigo? Tá comigo até aqui? Vamos lá, uma outra forma. Outras pessoas pecam pela fraqueza da carne, ou seja, a carne é fraca. Já viu esse ditado? A carne é fraca? Ai, minha carne é fraca. Sim, tua carne é fraca, mas o teu espírito tem que ser forte. Se tua carne é fraca, fortalece teu espírito. E assim você não vai cometer pecado. Muitas pessoas pecam pela carne, pecam porque tem a carne fraca, os desejos da carne aflorados. Isso leva ao pecado, certo? Esses são as pessoas que são fracas e tem que fazer o quê? Mete o pé da onde tá pecando, mete o pé da aparência do mal, mete o pé daquele namoro saliente, pegou? Mete o pé do namoro saliente, mete o pé da mãozinha boba, porque isso aí vai te levar pro pecado. E ó, o inferno tá lá esperando você. Então, mete o pé do pecado. O último tópico é o seguinte: pecamos pela desobediência consciente. O que significa isso, Julião? Pecar pela desobediência consciente. Quando a pessoa sabe que o ato que ela está cometendo é pecaminoso. Quando a pessoa sabe que o ato que ela está fazendo é pecado. E mesmo assim ela escolhe pecar. Essa daí provavelmente está cometendo um erro sabendo que está cometendo. Ah, usar droga é pecado? É pecado. Tá cometendo um erro, tá sabendo. Fazer sexo antes do casamento é pecado? É pecado. Tá cometendo um erro sabendo o que tá fazendo. Ah, eu não sabia, cara. Pelo amor de Deus, a gente fala isso pra vocês todas as vezes aí. Vários vídeos falando sobre pecado aí na internet aí. Várias. Pô, você tá na tua igreja, com certeza tem alguém aí que fala pra você o que é pecado, o que não é. Aí você vem me mandar uma dessa? Não sei o que é pecado. Claro que sabe, todo mundo sabe o que é pecado. Tem atos que são pecaminosos. Só que aí quando você escolhe cometer esses atos, você está fazendo algo consciente, sabendo que o pecado está te levando à morte. O pecado pode nos levar à morte. O pecado não pode nos levar a nos perder totalmente, nos condenar totalmente ao fogo do inferno. Você quer estar lá sentado no colo do chifrudo? Eu não quero. Mas vamos entender um pouco mais sobre isso. Vem comigo. A Bíblia fala em Eclesiástico 7:20, na verdade não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Não há ninguém justo sobre a terra. Ou seja, todos os homens da terra são pecadores. Todos os homens na terra uma hora vão cometer um pecado. Uma hora já cometeram um pecado. Mas cabe a nós escolhermos pela melhor parte. Jesus ele veio à terra, não cometeu pecado. Jesus ele andou sobre a terra como um homem e não cometeu pecado. Nós temos que nos espelhar em Jesus e olhar para Jesus como referência. Porque se Jesus ele pôde vir à terra como um homem e não cometeu pecado, mas Jesus é Deus. Jesus é Deus, mas ele veio como um homem com as mesmas fraquezas e desejos que eu e você temos. Jesus não se isentou de ter vontades, Jesus não se isentou de ter desejos, não! Jesus ele veio à terra como 100% homem também, e ele poderia muito bem ter escolhido pelo pecado, mas não optou pelo pecado.
Ele optou em andar pela santidade, ele optou em andar pelo Espírito, ele optou em andar e fazer as escolhas certas. Entendeu? Entendeu não dá, né, gente? Entendeu? Ele optou em fazer as escolhas certas, entendeu? Então vem comigo, continua. Mas o que é o pecado, Julião? Me fala aí o que é o pecado. Vamos ver o que Tiago fala sobre o pecado. Tiago 4,17 diz o seguinte: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, fazer o mal também é um ato pecaminoso. Aquele que sabe fazer algo que pode ajudar o irmão e não faz, comete um pecado. Se você está vendo alguém em dificuldade e não ajuda e não faz o bem, se você não faz o bem ao teu próximo, se você não olha com amor para o teu próximo, você comete pecado. A Bíblia está falando isso. Tiago 4,17. Vamos ver uma outra referência. Olha só, 1 João 5,17 descreve o pecado como toda a iniquidade. Todo ato de iniquidade é pecado. Todo ato que é fora daquilo que Deus ensina é pecado. Olha só, 1 João 3,4 fala que transgredir a lei é pecado. Você desobedecer às leis. Não tem lei aí? Lei de trânsito, lei de um monte de coisa. Transgredir a lei é pecado. Transgredir a lei dos homens, lei de Deus, é pecado. Olha só. Meu Deus, forte isso, hein? Pegou? Vamos pro próximo. 1 João 1,8 fala o seguinte: se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. Não há verdade em nós. Se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos nos enganando. Pegou? Agora vamos ver o que nós fazemos para nos libertar do pecado. Vem comigo. Primeiro de tudo, para a gente se arrepender do pecado, nós precisamos admitir que pecamos. Se você admite, não, eu pequei, cometi um pecado, eu quero me arrepender. Primeiro tópico de tudo nessa questão de arrependimento do pecado é você reconhecer que você pecou. Porque muita gente fala assim: eu não pequei não. Reconheça que você cometeu um ato pecaminoso e aí você se arrepende. Vamos pro segundo. Segunda situação, precisamos sentir tristeza pelo nosso ato de pecado. Nosso pecado tem que nos levar a ficar triste, nos levar a refletir, nos levar a pensar sobre aquilo que fazemos ali, o que fizemos, entendeu? Nos fazer ficar triste. O nosso pecado tem que nos levar à tristeza. Pegou? Terceiro, precisamos confessar os nossos pecados. Confessar para quem, Júlio? Confessar para o seu pastor, confessar para o seu líder, confessar para um amigo, para o seu pai, para sua mãe. Sei lá, senta com alguém e fala: cometi um pecado assim, e eu estou arrependido do meu pecado, isso me gerou tristeza e eu quero estar confessando para você aqui, para mim me ver livre desse pecado, para me ver livre dessa situação. Então confesse o seu pecado para alguém. Converse com alguém, fale do seu pecado, fale do seu ato pecaminoso para alguém. Valeu? Próximo tópico, o arrependimento traz perdão. Onde está escrito isso? Isaías 1,18. Isaías 1,18 fala que o arrependimento traz perdão. Ou seja, quando você se arrepende verdadeiramente, genuinamente, esse arrependimento vai te trazer um perdão. Vai te trazer um perdão. Mas perdão de quem? Quem vai me perdoar do meu pecado? Deus vai te perdoar do seu pecado. Deus vai te perdoar. Você vai sentir aquela sensação de que, poxa, não, estou sendo perdoado por Deus. Deus me trouxe uma sensação, vai te trazer uma sensação de leveza, uma sensação de tirando peso de dentro de você. Isso vai acontecer logo que você confessar o seu pecado, logo que você se arrepender, porque o arrependimento traz perdão. Isaías 1,18 fala isso. Quando você se arrepende, você é perdoado. Valeu? Para finalizar, quando nós entendemos que pecamos e nos arrependemos, nós somos sarados e nós somos curados. Então, a partir da tua confissão do seu pecado, a partir do seu arrependimento, a partir da tua tristeza pelo pecado ali, você é sarado e você é curado. Quando você é curado, você entra numa outra esfera, uma esfera de uma pessoa justificada, uma esfera de uma pessoa que, sim, foi lavada, foi remida e hoje você se torna uma nova criatura porque você foi lavado, você foi limpo, você foi curado e você foi sarado. Então, quando nós confessamos o nosso pecado, quando nós entendemos que admitir que pecamos para uma outra pessoa, quando nós nos reconhecemos pecadores, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos sarados, nós somos curados, somos limpos desse pecado. Deus, ele nos traz paz, ele vai trazer algo novo para dentro do nosso coração, uma sensação de alívio, uma sensação de alegria, porque o pecado traz tristeza, mas a confissão do pecado, o arrependimento do pecado traz alegria, entendeu? Então,
Quando nós reconhecemos que pecamos e nos arrependemos, nós ficamos umas pessoas mais alegres, porque Deus ele nos lava e nos limpa do nosso pecado, tirando toda a condenação que há sobre nós. Deus ele tirou toda a condenação que há sobre você. Então todo o peso que você carregava, todo o fardo que você carregou ao longo desse percurso com esse pecado, foi tirado de você. E agora você é uma pessoa totalmente nova. Você é uma pessoa totalmente lavada, totalmente remida, sem pecado, entendeu? Sem acusadores, porque o diabo pode até tentar te acusar pelo teu passado pecaminoso, mas Deus ele te justifica falando, não, essa pessoa hoje é nova criatura, hoje ela é uma nova pessoa, tá lavada, tá remida, tá sarada, tá curada, e hoje ela não peca mais. É igual aquela mulher que pecou, e ali Jesus falou, aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra, e ninguém atirou. Vai ser mais ou menos dessa forma com você. As pessoas podem falar do seu passado, mas não vão ter como te acusar de nada, porque eles também são pecadores. Aqueles que não têm pecado que atira a primeira pedra. Só que aí tem uma forma diferente de pensar. Por quê? Porque você conheceu a Deus e se arrependeu do seu pecado. Eles ainda provavelmente são pecadores, estão te acusando sabendo do pecado deles também. E aí acontece o quê? Deus ele te justifica e fala, não, essa pessoa é lavada, é remida, é sarada e não tem mais pecado. Então vai e não peques mais. Pronto, você vai viver uma vida nova, uma vida sem pecado, uma vida lavada, uma vida remida pelo Senhor. Valeu, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Quero te pedir já aí, ó, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e vem com a gente aqui, que sempre vai ter um vídeo com conteúdo muito maneiro, falando sobre a Bíblia, falando sobre a Palavra de Deus, que esse é o meu objetivo aqui, é trazer à luz a Palavra de Deus para muitos jovens, adolescentes, para velhos, idosos, para galera de todas as idades. Vem ouvir um pouco de Deus aqui, porque toda semana tem um vídeo novo falando de Deus aqui, porque nós amamos falar de Deus. Para mim, eu vivo por Deus e vou morrer por Deus, porque Deus para mim é tudo. Valeu? Deus é bom e o diabo não presta. Lembra sempre disso. Deus é bom e o diabo não presta. Deus abençoe sua vida. Fui!